Massai Talks, a melhor experiência em conteúdo para o mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam mais que bem-vindos. Esse é o nosso episódio 009 do Massai Talks. Você já sabe, já conhece, que esse é um projeto que foi feito para você. Hoje, o Massai Talks ele está com um convidado muito diferente, muito especial. E detalhe, logo mais você vai saber maiores informações, porque não são só um convidado, são dois convidados que o Massai Talks está trazendo para você com grande relevância sobre o tema que nós vamos conversar neste dia. Gostaria de dizer a você que eu sou Maíra Dias, que você já conhece, você já sabe, gestora administrativa da construtora Massai, host do Massai Talks, e Lucas, que também é o nosso host, vai ter o prazer e é com grande satisfação apresentar o nosso convidado de hoje, não é isso, Lucas? Pois é, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje é um dia de muita alegria aqui, porque a gente está recebendo nossa primeira dupla. E é o nosso episódio 9 com parceiros muito especiais, pessoas que estão conosco aí no dia a dia e profissionais que têm uma importância e uma relevância gigantesca no nosso mercado. E a gente trouxe eles aqui para poder trocar um pouquinho das experiências e principalmente mostrar, publicizar a importância do trabalho desses profissionais que estão junto das construtoras incorporadoras e fazem a diferença realizando os sonhos de milhares de famílias todos os dias. E aí, antes de dizer quem é, Maíra, eu queria dizer que eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, quando eles me ligam, porque com certeza negócios é venda. E bons, negócios bons. Então, assim, eu queria deixar assim, muita gratidão. Diego Bessa e Caísa Barros, sejam muito bem-vindos ao Massai Talks. São corretores de imóveis, profissionais, empreendedores e empresários que estão aqui conosco hoje, gente. Trabalham em parceria, gente. Obrigado por aceitarem o convite tão prontamente. Vamos bater esse papo, vai ser uma delícia. Sejam muito bem-vindos. Com uma apresentação dessa, eu fico agora até sem graça, né? Lucas, eu que agradeço demais pelo convite, né? Você sabe o quanto eu sou um admirador da construtora Massai. Você também, né? E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal, muito fluido. E a gente tá aqui realmente para acrescentar a esse novo projeto que vocês têm, que tá sensacional. E junto da minha colega e parceira Caísa, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigado, meu amigo. Nossa, eu estou extremamente lisonjeada desse convite. Quando o Lucas falou comigo, eu não pensei nem duas vezes. Isso é lógico, é claro. Eu sou fruto da construtora Massai no mercado, então eu estou muito orgulhosa de estar fazendo parte dessa primeira dupla aqui. Verdade. Fora do círculo ali interno da construtora. Muito feliz e tenho certeza que a gente vai sair aqui mais rico de troca de conhecimento do que a gente entrou. Maravilha. Aí começa por aí. Você diz que é fruto da construtora Massai. Conta um pouquinho da trajetória, certo? Seja sua trajetória de vida profissional, mas como foi aí esse caminhar até ser essa referência aí no mercado da corretagem? Lucas, eu digo sempre que não existe Caísa Barros, não existe Caísa Barros sem a construtora Massai. Eu, de verdade, sou uma pessoa que me tornei profissional, a profissional que sou hoje por causa da Massai. Eu não tinha nenhum vínculo, eu não tinha nenhum conhecimento com a parte da construção civil, antes da gente falar da parte imobiliária, né? Da construção civil, e o meu primeiro acesso com a construção civil foi através da Massai. Fui recrutada para trabalhar na Massai como recepcionista, que isso fique claro, que faz parte da minha trajetória, como recepcionista, e eu era uma menina. Eu tinha 22 anos quando comecei a trabalhar na Massai, e comecei ali da recepção, e rapidinho teve uma oportunidade de ser transferida para o departamento comercial. E agarrei, né? Sem nem saber que tava ali agarrando uma oportunidade. Eu só fui. Eu sou muito dessa. De aparece uma coisa, só vou, né? Sem olhar pra trás, sem maiores detalhes, só vou. Eu só vou. E aí depois geralmente dá certo. Né? Quando eu tô lá dentro, dá certo. E com pouco tempo que eu tava dando auxílio no departamento comercial, eu precisei assumi-lo.
abraçá-lo, tomar conta dele. Uhum. E isso sem saber de quase nada, mas tinha muita vontade de aprender, que é uma das coisas que mais me move hoje. E a Massai, na época, ela não era tão departamentalizada como ela é hoje. Então, tudo que era de acesso, que o cliente precisava acessar a construtora, era através do departamento comercial. Então, a parte de projeto, meu Deus, a primeira vez que eu abri uma planta em cima da minha mesa, eu disse, meu Deus, socorro. E o cliente que ia me explicando, e eu, entendendo. E foi assim o meu desenrolar. A Massai foi se departamentalizando e eu tive muita sorte de ter pego a Massai nessa época, ainda que ela era um pouco menor, porque eu tive a oportunidade de aprender um pouco de cada departamento. Hoje, eu não sei como é que tá, mas eu acredito que quem entra não tem tanto acesso aos detalhes de outro departamento, que foi o que eu tive. E isso foi o que me deu tanto respaldo para eu hoje ser, sem querer me vangloriar demais. Fique à vontade. Mas de ser uma referência com os meus colegas em termos de documentação. Verdade. Por quê? Porque a parte do financiamento passava pelo comercial, o contrato era pelo comercial. Entender um pouco sobre os sistemas construtivos, porque a assistência técnica era pelo comercial. Entender de acabamento, de tipologia, por quê? Porque a personalização era através do comercial. Então, eu tive essa sorte de aprender. E quando eu fiz 8 anos de empresa, eu achei que chegou o momento. Então, foi a partir daí que eu tomei gosto pela parte imobiliária, pelos negócios imobiliários, e não mais só com relação à construção civil. E nisso eu vi que eu disse, cara, eu acho que já posso dar um passo, né? E sentiu confiante e segura. Me senti confiante, segura. Ali, né, já entendia muito bem. Meu Deus, Alisson, meu mestre. Toda vez que eu encontro ele, eu digo, reforço. Eu acho que ele tá até cansado de ouvir. O quanto ele foi importante no meu desenvolvimento profissional. O quanto ele me botou numa cadeira e me ensinou. E muito do que eu sou hoje eu devo a ele. Também a Gui, pelos ensinamentos. Gui, não preciso nem dizer a vocês, né? Que Gui é uma enciclopédia humana. Adora explicar as coisas muito detalhada, e Herbert com toda a humanidade dele, com toda a paciência, com todo o gosto e graça dele, né, também, de explicar. Então, me tornaram a profissional que eu sou hoje. Fui buscar mais conhecimento, me graduei em negócios imobiliários, me tornei corretora de imóveis e estou aí há 2 anos galgando esse mercado, esse mundão, e tendo sempre a Massai como minha parceira. E o que me deixa mais feliz é o quanto eu sinto que é recíproco, que a Massai sente, de sempre estar me incentivando, sempre estar me convidando para estar aqui junto. Então eu sou muito feliz e é aí que iniciou a minha carreira, porque eu ainda tô no início dela, porque eu tenho certeza que ela é muito longa, se Deus quiser. Sem dúvida, minha amiga. E assim, gente, pra quem não sabe, né, tô na área comercial e tudo, eu queria dizer assim, eu entrei faz pouco tempo, relativamente pouco tempo, e que a referência é a Caísa, tá? Então ainda tô correndo muito pra chegar onde ela botou o sarrafo ali, que é alto, é alto pra caramba. É sim. Lucas, assim, você tá sendo... Não, eu queria dizer assim que realmente você deixou um legado. E eu acho assim, quando a gente deixa um legado, torna uma referência, isso é algo que é muito bacana, porque vai passar por Lucas, vai passar por fulano, por Beltrano, e sempre vai ter aquela referência assim. Na época de Caísa, as coisas assim funcionava bem. Não que as coisas não mudem, não se transformem, Sim. E tem mesmo que acontecer, mas assim, é o legado que se deixa, né? E é uma trajetória muito bonita, né? De você entrar e aceitar um desafio na doideira, porque a gente sabe comercial, a gente tá na linha de frente, então é o cliente com, né? Com bom e com ruim, né? E a gente tem que administrar. E acho que a gente aprende muito nessa administração. Mas da onde é que surgiu nessa trajetória, Caísa, o momento que falou assim, não, eu queria ir para a área de negócios imobiliários? Lucas, eu fiquei ali 7 anos e meio no comercial, certo? Comercial puro, porque uns 5 meses antes ali eu fui, 6 meses antes ali eu fui da recepção, né? E vivenciar, eu percebi que eu gostava de vivenciar aquilo, eu adorava quando chegava um cliente com uma dúvida e eu sabia explicar. E que, na verdade, eu costumo dizer que a maioria dos clientes do mercado imobiliário, eles têm dúvida de tudo. Eles sabem poucas coisas. É uma das áreas onde os clientes geralmente são mais leigos nos negócios. Verdade.
E eu sentia prazer em explicar o contrato para o cliente. Quando o corretor ele não esmiuçava os detalhes para o cliente e eu ia fazer aquilo, eu me sentia realizada. Mas a parte que eu me sentia assim, mais encantada, que eu chorava junto com o cliente, é muito engraçado. Tem muitos acontecimentos que eu chorei junto com o cliente, era ter a experiência e ver o brilho no olho da pessoa que ia receber a chave. Cara, eu tô toda arrepiada. E principalmente quando era clientes de médio padrão, que ia receber ali, geralmente era a primeira chave da casa do primeiro imóvel, que ele ia né? receber, e já era um imóvel assim, de médio, alto padrão. Então, assim, ver a felicidade nos olhos daquelas famílias, eu tô falando, tô me arrependendo dele, me encantava. E assim, eu enchia os olhos de lágrimas, e passando por todo aquele processo, e você vê a empolgação da pessoa, e eu comecei a sentir que eu queria fazer mais. Sim. Eu queria não só passar ali pelo processo dele, de acompanhar a compra, mas eu queria ser a pessoa que ia levar ele ao caminho desse brilho nos olhos, sabe? Essa experiência, né, Caísa? É incrível. Eu acho que eu tô com os olhos brilhando agora de lembrar, de recordar. E hoje eu tenho essa sensação também, sabe? De quando você vai entregar a chave do cliente e que ele tem aquela sensação de prazer, assim, poxa, é meu, comprei, tô aqui. E fui eu que proporcionei aquela escolha. Fez parte daquilo ali. Fez parte do caminhar dele até encontrar o imóvel que ele estava querendo. É uma jornada buscando. muito bonita e muito única, né, na vida. Isso a gente fica olhando quando Caísa fala, né? E aí vocês, bem na área, que esse é o fundamental papel do corretor de imóveis. Esse é o propósito. Exatamente. É ele oferecer e vivenciar essa experiência. Isso é o que faz a diferença no mercado, né? Porque você se preocupa com os detalhes, você se preocupa em atender a necessidade do cliente e fazer com que ele viva realmente uma experiência que vai agregar para a vida dele. E o quanto você já aprende tratando esse dia a dia com o cliente, o quanto agrega também, né? Faz ao outro e agrega-se a todo mundo, né? Sim. Todo mundo fica ali naquela experiência, porque você contando, você já vivenciou também várias situações nesse sentido, então isso agrega muito a todo mundo. Sim. E esse é o principal propósito E é uma do figura corretor. neutra, né? Isso. É uma figura neutra. Ela tá ali realmente intermediando entre as partes e tudo. Mas aí, Diego, eu queria saber agora, meu amigo, de você. Como é que começou isso na sua vida? Você sempre trabalhou nessa área. Conta um pouquinho pra gente. Agora também. quem começou a se arrepiar fui eu, viu? Eu senti daqui, eu senti daqui. É interessante, Lucas, como ouvir a história de uma outra colega, tem coisas que se assemelham muito, principalmente quando a gente tem, de fato, esse entendimento qual é a nossa função, né? Isso é muito, muito interessante. E muitas coisas que Caísa falou realmente corrobora com tudo com que eu sinto, né? Mas como foi que eu, né, de fato entrei na corretagem? Na verdade, eu nunca imaginei ser corretor de imóveis. Nunca imaginei. Eu sou graduado em Ciências Contábeis, né? Eu fiz uma pós-graduação em MBA em Gestão Empresarial. Minha família toda são de empresários. Meu pai, meus avós, sempre já foram pessoas muito empreendedoras. Só que eu passei uma fase na minha vida muito difícil, onde ocorreu. Vou contar um pouquinho a minha história para você entender, pra entender como foi que eu entrei na corretagem. E quem está né? nos acompanhando, entender também, Entender né? também. E até incentivar, E né? até Isso. incentivar um pouco do que aconteceu na minha vida, né? Então, meus pais se separaram e aí teve, de fato, uma dificuldade financeira. Eu tinha uma vida muito estável e eu tinha que passar para a universidade de todo jeito. Então, eu tinha que passar para a Universidade Federal. Eu não podia passar para particular porque eu não tinha condições de pagar. Então, na verdade, eu fiz um curso no qual eu achava que se assemelhava no que eu gostava de fazer. E foi contabilidade. Terminei o curso, tirei notas boas, me formei. Mas nunca fui feliz fazendo aquilo. Na verdade, eu nunca trabalhei na área contábil em si, sempre trabalhei na área financeira. A área contábil nunca me agradou. Nem te imagino. Não, pois é. Pois é. Imagina, dentro de um escritório, né? Então, o que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa e essa empresa fechou, né? Eu tinha um bom salário, tinha uma estabilidade financeira, comecei a realmente fazer coisas que eu gostava de fazer, mas eu não era feliz.
Mas eu costumo dizer que Deus tem sempre propósitos para você. Hoje, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não entendo. Mas ele enxerga muito mais na frente do que eu. Você olha lá atrás E a gente começa a conectar tudo faz sentido, né? Incrível. Então eu perdi o emprego, né? Eu tomo conta da minha casa, da minha família, da minha mãe, eu fiquei desesperado. E aí fui passar um período fora de João Pessoa, eu fui morar em Florianópolis para desaliviar de tudo que estava acontecendo, mas entendi que minha cidade não era ali, minha cidade era de fato João Pessoa. Uhum. E voltei, né? E agora? O que é que Diego vai fazer? E aí, um belo dia, eu preparei alguns currículos e fui distribuir em alguns locais de João Pessoa. E do nada, eu moro numa rua e uma imobiliária de grande porte daqui de João Pessoa é na outra rua. Eu disse, cara, vou lá, vou ver o que dá. E aí fui, humildemente, deixei na recepção. E nesse final de semana, um amigo meu me convidou para viajar para Fortaleza, para a gente curtir um pouco e tal. E eu achei muito interessante, porque eu não recebi uma ligação, eu recebi um e-mail. Geralmente, quando a gente convoca uma pessoa da imobiliária. Tá. Quando a gente recebe uma convocação para ser entrevistada, a gente recebe uma ligação. Eu recebi um e-mail muito formal, me chamando, que tinha olhado meu currículo, que gostaria de conversar comigo. E prontamente, eu respondi o e-mail, feliz da vida, porque quando eu entrei naquele local, era já um local extremamente disruptivo, moderno, e me conectei, né? Mas nunca imaginei para que eles estariam me chamando para aquela entrevista. E assim fiz. Compareci no local, me lembro como se fosse hoje, terça-feira, 9 horas da manhã, e essas coisas marcam, né? É verdade. E quando eu cheguei lá, a secretária a recepcionista falou que a pessoa estava bastante ocupada, mas que eu esperasse um pouquinho. Tá bom, esperei meia hora, esperei 40 minutos. E aí veio aquela pessoa que ia me entrevistar, que era o CEO da imobiliária, se desculpar comigo porque ele não ia ter condições de me atender. E dali pra frente eu entendi que realmente era uma empresa totalmente diferente. Ele podia simplesmente, do nada, ter chegado na recepcionista, manda o rapaz ir pra casa. Uma ligação, né? Uma ligação e manda ele voltar outro dia. Não, ele foi lá educadamente. Acaba bem educado. Muito educado, que eu acho que vocês sabem quem é. Eu acho que ele tá revelando aqui. Quem tá já. Quem tá assistindo já vai saber quem é. É um gentleman, né? E aí, ele pediu pra eu retornar no outro dia, e assim eu fiz. Quando eu cheguei no outro dia, achei muito interessante, já fui totalmente bem recebido por todos, né? Se sentindo em casa. Se sentindo em casa já, mas ao mesmo tempo achando estranho. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Né? Até então não me chamaram para nada. Toda quarta-feira eles faziam um café da manhã, onde tinha uma reunião, né, dentro da imobiliária, para se conectar, para conversar, realmente uma integração. E aí eu participei de tudo isso, conheci algumas pessoas e ao mesmo tempo achando tudo muito estranho. E no fim, né, daquela conexão, eles de fato me convidaram para conversar. E aí quando eu cheguei lá, foi um bate-papo, né? E aí nesse bate-papo, como você sabe, eu gosto muito de conversar, ele disse a mim, o CEO chegou para mim e fez, Diego, é o seguinte, nós temos um programa aqui dentro da imobiliária, onde nós estamos transformando profissionais de outras áreas em corretores de imóveis. E aí aquilo pra mim caiu de paraquedas, né? Puf! Como assim? E aí você tem total perfil. A gente queria lhe convidar para participar desse programa. Nós já contratamos 2 pessoas e estamos fechando o nosso quadro com 3 pessoas. E pra mim foi realmente algo inesperado, né? Algo novo, mas que ao mesmo tempo, como eu sou movido a coisas novas, a novos projetos, me interessei muito. Mas como era que eu ia me sustentar? Porque a partir do momento que eu fosse contratado para aquilo ali, eu não iria ter renda, eu não iria ter um salário. Era apenas sua produção. Não, na verdade eles iam pagar o curso, mas era para eu aprender, eu era um estagiário. Ah, tá, você não podia ainda fazer nada. Não podia exercer, porque a gente só pode exercer de fato a profissão quando nós terminamos, tiramos devidamente o Cresce, né? E eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu pedi um tempo para pensar. E fui para casa, conversei com minha mãe, eu acho que você tem que aceitar. Mas
fala, de repente, eles lhe contratam. E aí eu fui muito sincero. Eu disse, olha, pessoal, eu quero, aceito, mas eu preciso de algum salário para eu pelo menos me manter. E aí, agora... Você tinha quantos anos, Diegão? Isso foi há 7 anos atrás, né? 7, 8 anos atrás. E aí eles... Agora vai ser revelado. Ei, tem que fazer o barulhinho pro pessoal em casa. Tá na Agora vai ser revelado. Dos 3, eu fui o único contratado, de fato, né? Os outros 2 não foram, porque eles entenderam que eu queria, mas que tinha realmente que me contratar. E aí eu fui contratado e continuei. E aí eu tinha um supervisor, que na época era uma pessoa que hoje continua lá, né? E foi muito interessante. Era um mundo de informações, né? Era tudo muito novo, mas era uma empresa que eu realmente entendi que eu estava no momento de um novo ciclo, né? E agarrei aquilo com unhas e dentes, né? Foi muito interessante. Só que com 6 meses de casa, eu já não tinha mais para onde correr, porque eu não podia ser efetivamente corretor de imóveis. Eu fui para marketing, eu fui para o chat online, eu fui para onde você pudesse imaginar, inclusive... Menos para contabilidade. Não, contabilidade não. Não, contabilidade não. Deus me livre. Porque eu sempre digo a todo mundo que me pergunta qual é o primeiro ponto para você se tornar um corretor de imóveis. É gostar de gente, gostar de pessoas. Verdade. Esse é o ponto principal. Se você não gosta de se conectar... Aí vai ser contador, né? Fique lá dentro do escritório. Com os números e os papéis. Era tudo que não tinha a ver comigo, porque eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas, eu gosto de me conectar. Então eu entendi que aquilo ali era um mundo novo para mim, mas que ia fazer parte da minha vida. Era um novo propósito. Só que aí chegou um momento dentro da imobiliária que eu não tinha mais para onde ir. E aí eu fui demitido. Saí da imobiliária. Inclusive... Um dos meus primeiros estágios, digamos assim, junto com o meu supervisor, foi dentro da Massai. Tinha um local que hoje não tem mais, que era o Massai Experience, né? Que era sensacional. E passei muito tempo lá, né? No stand lá. Isso, vendo todo o movimento, vendo o Toscana na época. Estava em plena construção. Então, quando eu olhava aquela maquete gigante do Toscana, cheia de informações, né? Então, assim, foi muito interessante. A Massai já começou a fazer parte da minha vida desde o início, né? Desde o início. Faz muito sentido a gente estar aqui hoje. É verdade. E eu ainda vou chegar no principal, tá? E aí eu fui e... Não, vou concluir meu curso. Concluí meu curso e fui trabalhar de estagiário. Fui concluir meu estágio em uma outra imobiliária. Totalmente diferente do que eu tinha vivido dentro da primeira, né? Mas foi bom porque foi um novo aprendizado. E aí eu entendi, naquele momento, que, de fato, além de eu ser corretor de imóveis, eu não tinha perfil de estar dentro de imobiliária. Eu queria realmente seguir uma carreira solo, digamos assim. Eu sabia de todos os percalços, mas eu entendi que eu tinha muito mais a fazer. Por quê? Porque a nossa profissão, ela é uma profissão que ela nos dá várias amplitudes. Mas a principal delas é a nossa liberdade, né? Porque a própria profissão já diz, nós somos autônomos, né? Então eu entendi que eu já não queria mais aquele formato, né? Enfim, então eu procurei, aí onde a gente vai falar um pouco mais depois, mas a minha primeira venda também foi um Massai. Foi um MHS 31. Entendeu? Diego vendeu e Caísa fez o contrato. Se conheceu através... Foi. Não, eu acho que a gente já tinha tido contato. Eu acho que a gente... na imobiliária, na Hoffman, né? Agora já acabei de dizer. Mas pode dizer, já foi na Hoffman. Ele fazia plantão no Massai Experience, aí a gente acabava que eu mandava material, né? Tabela e tal, pra lá. Então, pessoal, o mistério todo foi na Hoffman, né? Que eu entrei e pra mim foi muito, muito importante. Até hoje eu sou muito grato, muito grato. Eu acho que a gente realmente tem que ter, né, essa consideração para quem realmente nos deu o primeiro passo. Então, a Hoffman e a Massai estão realmente na minha história, né? No princípio mesmo. E até hoje eu sou apaixonado pelo produto MHS.
né? Meu primeiro Eu cliente, também. meu primeiro produto, e ele é meu cliente até hoje. Olha aí. Então, assim, eu sou muito, muito feliz, né, em ter a Massai na minha história de Legal, corretor de imóveis. Que legal. Todo sentido, né? Os dois estarem aqui hoje, né? Todo sentido. Eu nem sabia E que o primeiro tinha sido MHS, tá vendo? e engraçado que a gente nem tinha pensado Foi, nesse ponto em comum. É. Agora que chamou verdade. a atenção. Então vocês já se conhecem da Massai. Mas a gente não Já tinha se conhece, tanta aproximação. Exato. Com Mas relação à conectou profissão. o ponto a primeira vez por Foi, lá, né? por lá. Através A gente do- se conheceu, sabiam quem era um ao outro Sim. através da Massai. Que legal, diga aí, gente. É. E aí, assim, né, parando pra pensar em retrospecto, você vê que a gente realmente não consegue ligar os pontos, é só depois. Só né, que Só as depois. coisas acontecem e tudo. E aí eu queria perguntar pra vocês como é que surgiu, beleza. Porque aí também muito é do timing da vida de cada um, né? E aí Caísa foi e tal, Diego também já tava nessa trajetória. E como é que vocês decidiram fazer essa parceria? Conta, como é que vocês decidiram fazer essa parceria? Como é essa parceria e por quê? Porque, assim, existem muitos caminhos para o corretor, Sim. né? Vários. Ele pode trabalhar no house, no imobiliário, ele pode ser autônomo, ele pode ser um autônomo fechado, ele pode ser um autônomo com parceiros. Uhum. Como é que vocês se posicionam? Como é que começou tudo isso? Conta pra gente. Pronto. É completamente inesperado também. Da mesma forma que tudo tem sido inesperado pra gente também, esse reencontro nosso também foi inesperado. Eu sou uma corretora que eu digo que sou atípica. Eu comecei no mercado já autônoma. Uhum. Então, eu já nasci corretora autônoma. Então, eu não passei por imobiliária. E como eu vim de uma empresa privada e que eu saía todos os dias de casa para ir para o escritório, lá meu expediente, eu fiquei um pouco perdida quando eu me encontrei, dona do meu próprio horário, das minhas próprias atividades, de gerar demandas para mim mesma. Então, eu fiquei um Perfeito, pouco Caísa. perdida ali no começo De fato, é da complicado, profissão. né? Imagina, você chega todo dia para trabalhar e você já tem verdade. demandas prontas, né? Então, você só precisa executar essas demandas. E isso, Caísa, que você está colocando é importante, porque quando o Diego trata, nós somos autônomos, mas nós temos que ter, nesse caso, né, toda uma política de organização, de gestão Exato. de tempo, de demanda, porque senão você vai ficar realmente perdido. Eu fiquei completamente. Fica completamente perdido. Então, precisa se autopoliciar com todas as coisas que são necessárias para que você consiga gerar os negócios e cumpra o propósito do que você saiu para fazer, né? E eu gosto de falar sobre isso, principalmente para quem tá escutando a gente, e às Isso. vezes passa por isso, se encontra perdido, não sabe para onde ir, e tem saída, né? Então, eu fiquei com um pouco de incômodo logo no iniciozinho ali da minha profissão. A gente ainda estava no olho da pandemia, então tudo era mais difícil e eu muito resistente a não ir para o imobiliária, né? Então, eu fui num cowork aqui em João Pessoa. O único dia que eu fui nesse cowork, coincidentemente, Diego também estava nesse cowork. E a gente já se conhecia, a gente não tinha intimidade, não tinha aproximação, a gente tinha muito respeito e admiração um pelo outro, mas cada um na sua, né? E eu já tava indo embora quando o Diego chegou e eu encostei na mesa do Diego. Oi, Diego, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Ah, você tá aqui? Ele- Vale de pau, salientar né? que É. foi De pau, né, Diego? a única vez também que eu fui no Coworking. A única. Foi só para encontrar vocês. Foi. Arrasou. E nós temos uma amiga em comum que, nessa época em que a gente nos encontramos ali, trocamos uma ideia, tal, falamos ali sobre o cowork e tal. Foi minha única vez que eu fui, a única vez que ele foi, que fique registrado. Uhum. E em paralelo a isso, eu tava com um projeto nas minhas redes sociais de fazer lives. Olha, não era nem moda podcast, tá vendo? Se fosse, Lives, seria um podcast. podcast. Eu tava com um projeto de fazer lives com pessoas que tivessem a ver com o mercado. Então, eu fiz com o Dr. Vladimir Minar. Legal. E nesse dia, eu fiz com uma colega nossa, que também faz parte da nossa história. E a gente se encontrou num restaurante. Ela é design de interiores, tem uma empresa de reforma e arquitetura com uma sócia dela. E
nesse papo, eu disse, tô sentindo necessidade de ter um canto meu, tal, de montar um escritório, mas o custo é muito alto, enfim. Pra sair de casa, né? Pra criar essa rotina. Eu Criar a acho rotina importante de sair de também. casa. Extremamente. Eu acho Tem importante. muita gente que se adapta muito, muito fácil com home office, só que eu não estava habituada com aquilo. Apesar de ter passado obrigatoriamente por um estágio ali no home office, que foi a pandemia, e eu ainda estava na Massai, então eu precisei fazer. Mas eu queria ter o hábito de sair de casa para me sentir trabalhando, né? E comentei com ela, e ela... Ai, amiga, vamos... O que é que você acha da gente abrir um junto? E ali eu... Não, amiga... Vamos deixar esse papo pra depois. Não sei e tal. Ainda tenho que ver com o Tyrone. Vocês conhecem meu esposo Tyrone, que é Claro. corretor de imóveis também. E E você conheceu ele onde, Caísa? eu conheci ele através da construtora Massai. Sua vida e a Massai. Massai sendo Massai através de uma campanha do Roberto Pinto. Mas ele ralou um pouco pra chegar junto, sabe? Pra eu Foi um pouco difícil, um pouco difícil. Claro, Tá certo. colega de trabalho, demorou muito pra acontecer, né? Mas enfim. E quando foi um dia, passou-se algumas semanas e tal. E quando foi um dia, assim, vale salientar que essa minha amiga, ela ainda não era sócia de papel, sócia de CNPJ dessa sócia dela. Elas faziam projetos juntas e tal. E quando foi um dia, 7h da manhã, eu mandei uma mensagem pra ela. Amiga, ainda tá de pé aquela ideia do escritório? Essa amiga da gente, ela é conhecida por demorar um pouco a responder as mensagens e tal. E ela respondeu de 7h05. Tá de pé. A minha sócia também topa. Aí eu disse, amiga, encontrei com o Diego. Porque Diego, coincidentemente, já foi sócio dela em outro projeto, que tem nada a ver com o mercado imobiliário. Encontrei Diego esses dias e ele também se interessa. Só que eu não tinha conversado com ele porque a gente dizia, eu não queria ir para um imobiliário porque o que eu penso é um pouco diferente e tal, não sei o quê. E a gente, naquele dia, convergiu de todos os dois pensarem a mesma coisa. Aí eu disse, Diego também me sinalizou que tinha vontade de abrir um escritório. Ela fez, vou falar com ele. 9h, a gente tava com a reunião marcada, isso era 7h05. 9h da manhã a gente tava com a reunião marcada para Os 4? para as 14h. Do mesmo dia. Ansiosos não. Do mesmo dia. Todo mundo podia, acho que era uma segunda-feira, E né? só um Diego? parênteses aí, bem rápido, pra Caísa continuar. Eu tinha realmente sinalizado que queria, né, ter um escritório, eu tava sentindo essa necessidade. E chega um momento que realmente a gente precisa, né? E aí eu tinha conversado com uma outra colega. E quando eu liguei pra ela, ela fez, Diego, se você tivesse me ligado ontem, a gente teria dado certo. Mas infelizmente eu já fechei com outra pessoa. Antes isso, só pra ficar ciente, não era Diego chamando a amiga pra vir junto da gente. Era pra ele fechar Com ela, com a porque amiga. eles já tinham Entendeu? conversado junto. Foi. Isso. Aí, 14h nos encontramos pra tomar um café. Às 16h a gente tinha uma sala alugada. No mesmo Assim, Foi. no mesmo dia. dia. porque é corretor, né, gente? Tinha que desenrolar Gente, rápido. sabe assim, quando tudo Se encaixa. Tudo se de uma encaixa. forma... No mesmo dia a gente já tinha orçamento de quanto era que cada um poderia investir. Acho que uma semana depois a gente já tinha o orçamento inteiro da reforma da sala. Arrasou. E 2 meses depois a gente tava dentro da sala, com tudo no lugar, aos trancos e barrancos. Foi. E estamos lá até Adoro, hoje. eu gosto Que dessa coisa entrevista assim linda. também, ó. Lembra que no começo eu disse, eu só vou? Tenho paciência. Né? Só vou. E Diego também, achei uma galera que também só vai. não olha pra Eu cá. sou muito decidido, assim, eu acho que quando a gente se conecta com pessoas, antes de tudo, que tem a mesma sinergia, que tá com o mesmo propósito e tem a mesma forma de pensar, eu acho que o momento é aquele, né? E convergiu muito isso, exatamente como a Caísa tá falando. Primeiro que éramos pessoas que nós já nos conhecíamos, né? Admiração mútua. Claro que com o passar do tempo, o convívio tem alguns ajustes, mas a gente nunca teve nenhum problema de atrito. Muito pelo contrário.
eu digo que o ambiente de trabalho é onde nós passamos mais tempo até do Sim. que a nossa casa, Sim. né? E lá é extremamente salutar, né? A gente se gosta, a gente desabafa. Tem dia que a gente não trabalha, né? Cada um chega, chora, conversa. Então é um ambiente muito bom, um ambiente que além de ter trabalho, a gente tem uma família, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, a forma como a gente vem trabalhando, a forma como a gente está hoje instalado, funciona muito bem. E eu tenho certeza que, além de nós hoje, temos referência também para outras pessoas, Sim. né? Muitas pessoas vêm perguntar como é que funciona. E é como a Caísa falou, lá na verdade são 3 empresas independentes, né? Caísa Barros, Diego Bessa e a empresa de arquitetura. Então, a gente não tem problema nenhum. Cada um tem a sua empresa, nós apenas dividimos o espaço e fica muito bacana para todo mundo e é isso, né? Que E o isso aí responde à pergunta de Lucas, como era o Sim. nosso formato de trabalho. Isso. Na verdade, nós não somos sócios nos negócios, somos parceiros Isso. nos negócios, né? A gente é sócio no escritório, a gente compartilha espaço e compartilha custos também. É muito importante, Isso, abarca os custos. Acaba sendo muito rico para todas as partes, porque ao mesmo tempo que a gente consegue apoiar um ao outro e apoiar também as meninas, indicando clientes e tudo, a gente também tem o apoio delas que são arquitetas de design, de repente no atendimento para auxiliar um cliente em alguma coisa. E gera negócios, né? Acaba trazendo negócios. Essa conexão gera esse Gera. negócio, né? Total, Gera. acaba gerando negócios, trazendo negócios pra dentro e que fica bom pra todo mundo, né? Todo mundo fica feliz, satisfeito E todo mundo ganha. e todo mundo ganha, Isso que é o mais bom. importante. Isso é bom porque assim, as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, o mercado não conhece essa formatação. Uhum. Às vezes as pessoas entendem que para ser sócio tem que ser sócio da empresa, não é? E Isso. vocês são parceiros, né? Vocês são sócios parceiros, são sócios em custo, como você bem colocou. E isso é importante porque gera uma outra visão, traz uma outra visão para a pessoa de casa e viabiliza para Com todo mundo. certeza. Muitas vezes as pessoas não conseguem, né? E quando tem essa conexão, facilita tudo isso, né? E eu acho assim que é um modelo muito, no fim das contas, pra frente, mas não vou dizer pra frente, vou dizer moderno, de sociedade, Sim. no sentido de que você não fica amarrado, talvez, na estratégia, no perfil, no jeito de fazer as coisas, mas no que for convergente, você consegue viabilizar. Então, realmente, eu acho, sinceramente, que vocês estão de parabéns, eu acho um modelo muito bacana que vocês construíram e eu acho que é case mesmo, referência para o mercado, porque vocês nem se fecham naquele de estar só, né, nem também entram naquela da sociedade em si, que é algo complicado. Isso. Né? Assim, tem gente... Delicado né, demais, é delicado, né? é delicado, né? E, assim, por melhor que seja a convivência e tudo, mas são relações, né, gente? A gente sabe como é complicado. E, assim, realmente... Agora eu queria entender, e aí queria que vocês falassem um pouquinho, porque é um assunto, assim, principalmente para quem está entrando nesse mercado de corretagem, né? Geralmente, o caminho até então aí há alguns anos e tudo, era imobiliária, né? E por que vocês não foram por esse caminho? Por que vocês decidiram empreender, né? E quais são os prós e os contras disso e tudo, na visão de vocês. E aí fiquem à vontade aí, cada um, para dar suas percepções. Certo. Lucas, essa é uma pergunta bem interessante e bem pertinente. Muitas pessoas vêm me perguntar, né? Qual o caminho? Diego, o que é que eu faço para me tornar um corretor de imóveis? Eu digo que isso vai muito de perfil de cada um, né? Mas eu estou aqui para dizer o seguinte. A imobiliária ainda é um ótimo caminho, certo? Principalmente para quem está iniciando. Muitas pessoas estão iniciando, até me procuram. Diego, eu queria, de repente, estagiar com você, trabalhar com você. Sim. Eu não tenho esse suporte, tá? Mas a imobiliária tem esse suporte, né? Dentro da imobiliária, você vai entender como é que funciona todo um processo. Lá você vai aprender a fazer uma captação, você vai aprender a fazer um atendimento, Sim. você vai receber clientes, você vai entender como é que funciona o processo de uma venda, de uma locação. Então, de fato, é uma escola, né? Onde muitas pessoas se adequam e outras pessoas não se adequam.
Eu comecei dentro da imobiliária. Eu sou fruto de uma imobiliária, diferente de Caísa, né? Cada um. Mas eu digo que 80% dos corretores começaram dentro da imobiliária. E qual foi, eu tô dizendo isso agora por mim, Claro. porque foi que eu não continuei dentro da imobiliária. Porque eu entendo que o meu perfil de trabalho, tá? Eu gosto de ser mais livre, mais solto. Dia, quer dizer que dentro da imobiliária você vai ser preso? Não diretamente, mas dentro da imobiliária você tem regras a serem cumpridas, né? Você tem metas que você vai ser cobrado e onde eu, na verdade, não me adequava àquele tipo de trabalho. Eu gosto de ter a minha meta, a minha forma de trabalhar, independente da hora que eu vou trabalhar, o dia que eu vou trabalhar, eu gosto de trabalhar por produtividade. Então, Perfeito. independente de eu estar hoje na segunda-feira na praia, mas ninguém sabe se no sábado ou domingo eu estou trabalhando. E nem que esteja Entendeu? na praia e nem não que eu esteja que eu trabalhando, não né? esteja trabalhando, Exato, entendeu? Quantas e quantas vezes eu viajei, tava lá na piscina respondendo cliente, porque na verdade a gente paga um preço É por verdade, isso, Sim. né? Não é o fato de eu não estar dentro da imobiliária que eu não vou trabalhar, muito pelo contrário. Trabalha até mais, né? Às vezes trabalho até mais. Por quê? Porque como você mesmo falou na nossa apresentação, nós não somos apenas corretores. Nós somos corretores, empreendedores e empresários, Isso. né? E além disso, a gente ainda faz, como eu, quanto Caísa. Apresenta, social media, então tem uma, né? Tem uma série Psicólogo, de psicólogo, contador. economista. Então, na verdade, Despachante. despachante, quantas e quantas vezes, porque a gente tá ali para dar total assistência Sim. antes de tudo ao cliente, mas também tem um outro detalhe muito importante. Dentro da imobiliária, você vai ter toda uma estrutura e vai ter o nome da imobiliária que vai atrair Sim. clientes pra para lá, você. né? No meu caso, não. Eu, corretor Diego Bessa, antes de vender um produto Massai ou vender qualquer outro tipo de produto, eu me vendo. Então, A sua marca, eu né? tenho a Você é minha sua marca. E para eu construir essa marca, foram longas estradas, foi duro, foi bem desgastante. Na verdade, a gente é direto, né? Sim. É uma coisa constante e que não é fácil, né? Não é fácil, a gente tem que ter, eu sempre digo que a gente tem que ser persistente e resiliente, né? Eu acho que o ser persistente e o resiliente é o que diferencia muitas vezes as pessoas ficarem em uma imobiliária. Exatamente. Entendeu? Quando você tem a garra, a coragem, é resiliente, tal, você diz, não, eu vou enfrentar, que Isso. foi o que vocês, não é? Caísa fez muito, mas já saiu, já foi para o mercado. Mas o estar na imobiliária para as pessoas que não têm essa resiliência ou não têm essa persistência, porque torna-se mais difícil, né? Exato. É por isso que eu digo, é questão de perfil, né? Perfil, É perfil de cada um. E eu acho assim que isso que o Diego trouxe, e é uma tendência das novas gerações aí, né, começando na Y, Z, os millennials e tudo, de entender que não é mais de 8 às 18, segunda a sexta, isso Exato. não existe. Não existe mais. Não existe mais, né? Quem tá nisso aí tá fadado, porque na verdade, se o cliente ligar pra vocês e falar, eu quero fechar, Diego, domingo meia-noite, você vai estar lá. Quantas vezes, Lucas, eu liguei pra você, Lucas? Ele disse que adora nossas Em pleno ligações. feriado, Lucas. Mas eu sei, é feriado. Gente, por favor, podem ligar. Não tem continue milímetro ligando. nenhum disso. Continue ligando, porque é negócio, gente. É cliente. Quem faz a nossa hora não somos nós, é o São cliente. os nossos clientes. Exatamente. Né? E a gente tem que estar disponível, porque a gente sabe também que o cliente não vai marcar domingo meia-noite porque ele quer, talvez seja o horário que ele tenha. E a gente tem que estar lá para atender, para viabilizar. Eu, como consumidor, e a gente que trabalha na parte comercial, não sei vocês, tá? Mas eu me torno um pouco chato, porque eu quero um atendimento, pelo menos no nível que eu Que atendo você meus presta clientes. o atendimento, Exatamente. né? Então, É assim, porque a gente acaba colocando uma régua, né? É porque a gente fica eu muito fico exigente. chateado se você tem um negócio ali, deu 1 minuto a mais, acabou, fechou. Como assim, gente? Mas é o cliente e tal, né? E não dá muito para entender. Mas eu acho que essa tendência, né, de não tá mais tão vinculado às regras e tudo, e ou as empresas, as imobiliárias e as empresas em geral, indústria, comércio e tudo, se adaptam dentro do que dá também, porque, né, cada negócio é um negócio, ou então realmente para a nova geração vai ser complicado Vai. reter talentos Vai. Exato. e ter pessoas. Vai. Realmente. O modelo tradicional de imobiliária, ele vai
a tendência é que ele deixe de existir. Aquele modelo tradicional, onde tem ali o gerente, onde tem ali 5, 6, 7, às vezes 30, dependendo da imobiliária, corretores, e o corretor recebe 30% de honorários de uma venda, que ele não tem suporte, que ele tá ali, ele faz tudo sozinho. Né? Porque quando um corretor ele busca uma imobiliária, ele busca uma imobiliária para ter respaldo, Exatamente. que era justamente o que Diego estava falando. Respaldo em que sentido? Ele abre mão dos honorários, de grande parte dos honorários, em troca de treinamento, em troca de produtos para ele trabalhar, em troca de contatos para ele trabalhar, em troca de um despachante. Sim. Então, assim, ele abre mão de muita coisa, querendo muita coisa para ele ter em mãos para trabalhar. É uma troca. Verdade. Então, a partir do momento que o corretor, ele não tem isso, e a gente sabe, gente, que no fundo, quando mexe no bolso da pessoa, mexe na vida da pessoa inteira. Exatamente. Então, quando ele abre mão de 70% dos seus honorários, em troca disso, ele não recebe isso em troca, ele concorre frustra, ali né? muitas vezes com o dono da imobiliária, que também é corretor de imóveis, que eu sou contra. Eu digo que dono de imobiliária ele tem que ter creche por obrigação. Porque para ele assinar por imobiliário, ele tem que ser corretor de imóveis, mas ele tem que ser mais administrador Sim. E corretor. e gestor Sim. do que corretor de imóveis. Então, assim, quando você concorre com o dono da imobiliária, é muito desleal a concorrência. Então, assim, ou as imobiliárias mudam o estilo, que em João Pessoa a gente já tem excelentes imobiliárias sim, com sim. estilos diferentes, que são referências, que são, tipo assim, que na hora do aperreio nem amigo dá vontade. Ai, tal imobiliária, será que dá certo? Amigo, eu acho que ali dá certo. Aí depois, não. Então, assim, a gente já tem muitas imobiliárias que Sim. perceberam isso. E as que não perceberam ainda, ou eles tomam logo um choque de realidade e mudam, porque ainda dá tempo, ou, infelizmente, vão acabar botando mais corretores autônomos no mercado, sem vínculos com imobiliária. E vou dizer uma estatística muito interessante, que eu acho que vale muito a pena salientar ao que Caísa está falando, né? Você sabe, eu viajo muito, conheço outros estados, e João Pessoa, de fato, eu digo isso com respaldo no que eu conheço, é referência em relação aos corretores autônomos, né? Antes de tudo, por nós termos aberturas com construtores, né? Porque antigamente existia uma barreira muito forte, onde de fato a gente não tinha esse acesso direto. O telefone. A gente não tinha um telefone construtor. nunca, não tinha. jamais. Entendeu? Então isso já é um diferencial nosso aqui, né? A gente é muito bem recebido, não só pela Massai, mas também com outras incorporadoras. E nós somos realmente vistos pelo mercado como profissionais. E trazendo em cima disso aí, que você está colocando, é o que faz hoje vocês terem o contato com Isso. o construtor direto. Exato. Por quê? Porque você se posiciona no mercado com respeito, né, com dedicação, com profissionalismo, que aí é o fundamental da função, da profissão do exercer de vocês. Dentro dessa conversa, a gente vê o quanto eles são apaixonados, né? Pela corretagem, por tudo, brilhinho né? no O brilho olho, no olho. Espero que a câmera capte. Porque a gente tá vendo esse aqui. brilho A gente no olha olho. pra cor, pra quero. Tá ali, né? Tá ali, né? Tá bom. Esse brilho, o brilho nos olhos. É. Diante disso, a gente percebe que vocês não estão preocupados apenas em vender ao cliente, né? Existe toda uma tratativa e o cliente é muito leigo, né? Até porque, assim, ele entende que eu tô com um corretor, que ele é o meu consultor, que ele é o meu assessor, que ele vai resolver a minha vida, não é Exato. isso? Ele tem muito isso e ele confia e se entrega a família, o sonho, o projeto a vocês, né? Que são da profissão. E aí vocês conseguem levar isso mais além. E aí leva o cliente para o cartório, leva o cliente para uma prefeitura e leva porque ele não entende. Essa papelada toda, essa documentação toda é muito burocrática, não é? E sabe o que é engraçado, Maíra? Conta pra gente como vocês costumam tratar isso aí. Sabe o que é engraçado? É que hoje em dia, com acesso à internet, com tudo muito fácil, você consegue montar uma casa de madeira, você consegue construir um robô
com vídeos no YouTube e você consegue fazer tudo. Mas é difícil comprar um imóvel Sim. só pesquisando na internet, E né? vender também. E vender também. O que é que acontece? O cliente, de todos os mercados que a gente possa ter acesso, eu considero o cliente do mercado imobiliário o mais leigo que existe. Sim. Por quê? Eu gosto de comparar sempre, porque fica muito bacana comparar imóvel com carro. Sempre todo mundo entende quando eu Isso. comparo. Um carro, mesmo que você seja uma pessoa ali de classe média e tal, e você tem um carro, você troca seu carro com uma frequência relativamente boa. Quem já é classe alta, ele troca todo ano de carro. E às vezes tem mais de um carro, porque dependendo do dia, gosta de sair com um carro diferente. Então, quando você vai numa concessionária comprar um carro, você sabe do carro mais do que o vendedor. vendedor. da Exatamente. loja, certo? Se você vai comprar um celular, antes de você comprar um celular, você pesquisou Verdade. todas as funcionalidades do celular. Então você compra, você nem pergunta. Hoje em dia a gente compra celular, não pergunta Chega mais na ao loja, vendedor. Já quer Eu quero aquele. aquele. Quero tal modelo de aparelho. Você não É. pergunta, porque antigamente eu já fui vendedora de celular. Eu sofria, coitada, porque eu tenho um probleminha com tecnologia e eu tinha que saber tudo do telefone, do aparelho, as funcionalidades, o que era que ele fazia, quais os benefícios, para poder vender um aparelho. Hoje você não pergunta mais como é que funciona o aparelho. Só que imóvel, aí eu tô falando da fatia maior, não tô falando daquela fatia pequenininha que é Sim. investidor não, tá? Aí, quando você vai falar de imóvel, você tem ali uma grande fatia do mercado que compra um imóvel uma vez na vida. É verdade. E não compra nunca mais. Ou você passa ali pelo menos 10 anos para trocar de imóvel. Você não troca de imóvel todo Sim. ano. Uhum. Você não troca de imóvel a cada 5 anos. Você passa ali, no mínimo 10 anos morando num imóvel para poder... E passar pelo processo de compra de um imóvel, de documentação, de detalhes, de sistema construtivo, porque não é só as características do imóvel em si, se ele é construído de alvenaria, se não É é. uma venda complexa, né? Cara, é tanto documento que a gente precisa analisar e que todo dia muda legislação, leis diferentes, regras novas. Você comprar um imóvel na planta, são 300 leis que envolvem é lei de incorporação, é lei de distrato, é lei disso, daquilo, é código do consumidor, é código civil, INCC. é correção monetária, tipo de correção, se tem patrimônio de afetação é Não uma tem. regra, se não tem outra regra. Laudêmio. Então, assim, é muita legislação, é tanto que, às vezes, eu já atendi cliente advogado, que chegava assim, aí a pessoa fazia, mas ele é advogado, aí o cliente fazia, cara, mas eu sou advogado de tal área. Não imobiliário. Eu não sou advogado de Sim, direito sim, imobiliário. Então, Até o cliente- advogado vocês são, tá? o cliente teve- também. Tem que saber. E eu acho massa, porque o cliente teve muita humildade de saber Sim. que ali não era uma área que ele dominava. Ele era, não é porque ele é específico advogado demais, né? que ele é especialista em direito É imobiliário. específico, Sim. Né? Então, assim, a quantidade de coisas que a gente tem ali para esmiuçar para o cliente e muitas vezes nem chega no cliente, a gente trabalha tanto nos bastidores, Isso. algumas documentações. Eu particularmente gosto de deixar sempre o cliente ciente, Lucas, para ele ter um pouco de ideia do quão complexo É o processo. É o E de que, de processo. fato, é a nossa profissão, né? Porque muitas pessoas acham que nós somos apenas mostradores de imóveis. que abre e diz Que um abre, quarto. ó, isso aqui é um É. quarto, aqui é uma sala, aqui é um banheiro, e não é isso. É verdade. muito mais Isso, complexo por do isso que que eu isso. fiz né? questão de vocês colocarem para que as Isso. pessoas Isso entendam é muito importante. a importância do papel Uhum. do corretor É. para o cliente, É entendeu? importante. Semana Não, é passada. fundamental. É fundamental. Semana passada eu tava lá, né? Moro aqui em Manaíra e tudo, eu subindo o elevador e tudo. Minha esposa Bianca já tinha falado comigo. Pô, tem uma pessoa que quer vender o imóvel e tudo. Ela sabe que você trabalha na Massai e queria falar com você. Eu falei, tá bom. Aí eu encontrei com as pessoas no elevador. Ela falou, tô doida pra vender meu apartamento. Você acha que vale quanto e tal, não sei o quê. Aí eu falei, olha, queria lhe sugerir de você realmente procurar um corretor de imóveis. de sua confiança que seja especialista, né, em imóveis usados nessa região e tal. Deus me livre, vou vender, mas não quero corretor não. Aí eu fiquei pensando, não falei, né, mas eu fiquei pensando, bobinha, então não vai vender nunca. Ela pode até vender e se dar bem. Mas Pode acontecer. Mas a probabilidade... O risco que ela corre é muito alto. E eu até entendo, Lucas, a nossa profissão ela é muito...
gira um preconceito em cima da nossa profissão. Sim. Mas que cada vez mais, eu acho que Diego concorda com isso também, a gente, pelo menos da nossa geração ali, onde a gente... Não tenho dúvida. Onde a gente Tá girando essa chave, Tá né? girando. Profissional ruim vai ter no mercado inteiro, no mercado Qualquer imobiliário, no Qualquer- mercado financeiro, na Qualquer saúde. área. Em qualquer área vai ter profissional ruim. E se tornar corretor de imóveis, infelizmente, é muito fácil. Uhum. É muito fácil. Você ali em 10 meses você consegue ter o Cresce, né? A sua credencial para poder trabalhar e atuar no mercado. Então é muito fácil. Com isso, você acaba colocando uma fatia muito grande de profissionais no mercado que optam, é uma segunda profissão. Uhum. Não é como eu e Diego, nós somos apenas corretores de imóveis. É porque isso que Caísa está falando é muito interessante. Isso, inclusive, é dados, né? A cada 10 corretores que se inscrevem no Cresce durante um ano, 2 ficam e 8 saem. Mas por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai se tornar corretor de imóveis, que é diferente do que eu e Caísa somos, nós somos de fato, na verdade, eu digo que nós somos, nós não estamos. É isso. Né? É diferente. Cada Sim. 10, 8 não se Não renovam, seguem. crescem. Não se renovam. Mas Caramba, por quê? diga aí. Não baixa no Não, Cresce. porque eu vou lhe explicar. Na verdade, todos entram pensando na remuneração, É verdade. entendeu? Só que quando vê o trabalho que é, de fato, ser o corretor de imóveis, né? Porque, por exemplo, gente, vender na cabeça de todo mundo é muito É fácil. verdade. Claro, você pode entrar na corretagem hoje e ter, sei lá, um respaldo muito grande, uma sorte muito grande, sei lá, e vender muito bem. Mas nem sempre vai ser daquele jeito. A gente tem que ter paciência, porque tem meses que, de fato, as coisas não vão acontecer. E às vezes Verdade. acontecem, e quando você tá ali super animado que aconteceu, Eu digo que a gente vai dormir rico e acorda pobre, É. né? Então No a gente... luxo ao lixo, Do luxo ao lixo, do lixo ao luxo. E é muito. Tempo todo. A gente tem que ter, além de tudo isso que Caísa falou, da profissão, da gente entender de um pouco de tudo, a gente tem que ter um psicológico Sim, muito É preparado. muito a gente equilibrado e trabalha preparado. 100% no risco. Muito, Verdade. muito. entendeu? E Principalmente. crendo que tudo vai dar certo. crendo. Se não for hoje, amanhã, daqui a... Isso, então a gente tem que ter, de fato, esse psicológico muito preparado, porque, como de fato tem muitos clientes que nos levam realmente aleatoriamente, nos veem ainda como. Mas esses clientes não são os. Né? Pra gente não influencia. Não influencia, uma parcela, né? mas É, acontece. Mas voltando à história do corretor de imóveis. Então, muitas pessoas entram exatamente não entendendo o que de fato é a profissão, Sim. apenas pensando na remuneração, e aí não persiste. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Entendeu? Porque não é fácil. Não é fácil. Além de tudo isso, a gente tem que estar investindo, né? Sim. Em cursos cada vez mais, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender. O mercado está cada vez mudando. O marketing é muito importante, né? Além de toda essa parte documental que a gente tem que realmente, de fato, entender. Porque o cliente, como você mesma falou, quando eles nos procuram, ele é totalmente leigo. E nós temos que ter informações. Na verdade, nós vendemos além... O produto, gente, ele é consequência É o final. valor agregado É o de valor toda a agregado. negociação. O que a gente vende, de fato, para o cliente são informações. E o engraçado é que às vezes o cliente ele nem sabe que ele é leigo. É. Né? Às vezes ele não sabe que ele é leigo. Até ele entender do processo, principalmente quando é um processo que é mais burocrático. Exato. Sim. Porque quando você pega um imóvel filezinho ali, que tá com documentação toda em muito ordem, fácil. vendedores com documentação toda em ordem, compradores com documentação toda em ordem, você ali 15, 20 dias... E é um produto que você não consegue comprar hoje e levar no 20 bolso. dias. Qual é Eu o pensei que ela ia produto? dizer. Qual é 15, 20 horas. Qual é o produto que você demora no processo comercial 15, 20 dias? Tem É uma uma venda certidão. complexa do caramba, Quando gente. você vai Pelo pegar amor uma de certidão, Deus. são 3 dias úteis pra verdade. certidão sair. Isso Você vai... aí, se tiver tudo Bota o muito cliente pra redondinho, fazer isso. É, Bota ele pra fazer isso. Não vende nem compra mais. É muito Não vende nem burocrático. compra. É. Enfim. É complicado. Não, é uma venda complexa e a gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas entenderem realmente que existe A todo um importância, processo. né? Porque quem sou eu? Mas assim, eu não gosto de ter trabalho. Aham. Então, se tem alguém que pode, que eu confio, que vai me oferecer a melhor oportunidade dentro do perfil do que eu tô querendo e que vai resolver tudo,
Deus me livre de pensar em fazer diferente. Deus me livre. Lucas, isso é muito interessante. Eu tenho amigos próximos, né, que não davam valor ao corretor de imóveis. Não, eu vou comprar um imóvel. Aí saía, pegava um bairro e saía rodando. Que é isso? Acho que todo mundo tem história pra contar. Muita gente já fez isso, né? Aí, certo dia, eu sentei com essa pessoa e disse, qual é o seu perfil? Não, eu tô procurando isso. O primeiro imóvel que eu levei... Eu nem ia achar nunca. Entendeu? Eu ia rodar todo... Aí, às vezes, é por isso que as pessoas não entendem por que o corretor de imóveis é tão bem remunerado. Porque nós somos, nossa profissão, a gente tem que sim enxergar que é uma profissão que remunera bem, mas ela só remunera bem pela responsabilidade que o corretor tem. Então, eu acho que a gente tem que trazer à tona cada vez mais qual é a responsabilidade do corretor de imóveis no negócio. Verdade. Por quê? O corretor de imóveis, ele não é só aquele que fez ali a sua... pegou a documentação, isso que a gente acabou de falar, faz o burocrático. Isso. Ele é responsável solidariamente junto com o vendedor no negócio. Então, civil e criminalmente, Sim. né? Civil e criminalmente. Então, se o corretor de imóveis, vamos trabalhar na hipótese do esquecimento. Se ele esquecer de esclarecer alguma dúvida do cliente, não é nem dúvida, porque o cliente não tem dúvida não, ele é completamente leigo, então às vezes... Tem que partir do pressuposto que ele não sabe nada. Isso, que ele não sabe de nada, então você tem que ser espontâneo, o corretor de imóveis tem obrigatoriedade de ser espontâneo nas informações, principalmente nas informações que acarretem qualquer tipo de penalidade para quem está comprando ou para quem está vendendo, mas a parte mais fraca geralmente é quem está comprando, né? Exato. Então assim, nós temos que... A gente não pode omitir informação. Às vezes tá ali, meu Deus, tem isso aqui pode botar o negócio a perder se a gente falar, tal, não sei o quê. Mas você tem que respirar fundo e dizer, olha, tem tal coisa que tem aqui, tem tal imbróglio no imóvel e que pode resultar nisso de prejuízo para você. E deixar isso escrito, assinado, em contrato. Então, muitas vezes as pessoas entram no mercado para ser corretor de imóveis, porque é fácil se tornar corretor de imóveis, mas não tem ideia da responsabilidade que carrega nas costas. O corretor de imóvel, ele não é bem remunerado para abrir uma porta de um imóvel, minha gente. As pessoas, às vezes, precisam parar e pensar e se perguntar por quê, né? E entender o que é que está por trás. Então, assim, Lucas, você disse assim, quando a gente chega num certo ponto da vida que a gente eleva a régua de atendimento que a gente quer, você não quer se dar o trabalho de ir no cartório, de ir numa prefeitura, aí tem um IPTU que tá na dívida ativa que você não sabe como é que resolver, que você tem que ir na prefeitura pessoalmente resolver isso. Aí o imóvel tá com um processo vinculado, um processo civil, que tá atrelado de herdeiro. No contrato. Às vezes o imóvel tá ali com um embaraço porque faz parte de uma herança. De uma herança, como é o nome da divisão? Espólio. Não, nem é isso. Mas enfim. Esqueci agora, a corretora de imóveis, esquece o nome dos papéis. Enfim, tá ali vinculado a uma herança, a tudo, e tem que juntar. Cara, se a gente for falar do que tem aqui, a gente sai... É muito processo. E tem um outro detalhe também que as pessoas têm que entender, que nós vendemos o produto mais caro da prateleira. Então, tudo é proporcional. Se você vende carro, você vai ganhar os seus honorários em cima do valor dos carros. Se você vende um imóvel de 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, 300 mil, 150 mil, é tudo referente ao valor que você vende. Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? Não é só apenas a questão dos honorários, que realmente, de fato, como Caísa falou, nós somos muito bem remunerados, é uma profissão que nos galga a realizar muitas coisas, mas existe uma responsabilidade gigante, existe um monte de informações que o cliente não tem a obrigação de saber, onde nós somos responsáveis por isso. Como nós procuramos um médico, como nós procuramos um engenheiro, um arquiteto. Imagina você construir uma casa, né? Você não sabe qual é o pilar que vai botar ali. Então, o engenheiro é para isso. Da mesma forma, é o corretor de imóveis. E é bom a gente deixar claro, quando você coloca um imóvel de 150, vai ser o mesmo processo e vai lhe dar o mesmo trabalho de um imóvel de 1 milhão. Às vezes dá até mais. Até mais.
Dependendo do processo. Porque é impressionante que quanto é mais barato o valor do imóvel, mais a gente tem problema com documentação, sabe? Mais informal ele é. Então, às vezes, ele não tem nem alvará de construção e tem um imóvel ali num terreno, que o terreno é no nome da sogra, Ninguém do sabe nem como sogro. foi Consegue construído. financiar, você não consegue fazer nada, né? É muito E complicado. você vai atrás de tudo isso, né? Acaba que na função de vocês tá preocupado com tudo isso, de desenrolar toda essa documentação e todo esse processo. E muitas vezes as pessoas olham e é só que é complicado, a remuneração é muita disso. coisa, É muito muita complexo. coisa, né? É venda, é marketing, E outra relacionamento, é cartório. E outra Nossa, coisa essa que a parte gente não burocrática falou gigante. é que eu disse mais, que a gente trabalhava no risco, que muitas vezes, pronto, se eu for te atender hoje, eu posso te apresentar aqui 6, 7 imóveis pra gente te apresentar e você não me comprar nenhum. Só que pra eu te apresentar esses imóveis, Você estudou todos. eu tenho um investimento É. pra ter esses imóveis. Os honorários de um corretor de imóveis não são só lucro. Se fosse, a gente tava, né, amigo? Não são só lucros, a gente tem impostos. Porque somos Exato. empresas, somos pessoas jurídicas. Nós temos 2 creches pra gente poder atuar. Eu não consigo vender um imóvel da Massai se eu não for uma pessoa jurídica. Eu não verdade. consigo se eu não tiver um Tem que CRES. ter a nota. Um CRES PJ. Eu tenho que ter nota fiscal. Então, eu pago imposto. Eu pago contabilidade, como o Diego estava dizendo. Nós temos investimento. Meus imóveis, para chegar até os clientes finais, eu pago plataformas de anúncio. Exatamente. Então, eu trabalho de graça, entendam as aspas, para o dono do Você imóvel tem um custo que eu de tô ali. Eu aquisição, tenho né? custo para poder anunciar esses imóveis. Então, mesmo que você não compre comigo, mas eu investi para ele atender. Eu E tenho eu um acho custo. que a palavra é essa mesmo, é investir, né, Gaísa? Porque você tem que botar antes de ter o cliente. Antes de Tem que ter. botar gasolina, você tem que botar o patrocinado, você tem que botar a sua estrutura para Você ter tem que cafezinho, pagar tudo, vídeo. né? Você tem... Exatamente, então todo você tem que fazer investimento. Todo investimento. Não, A se questão você do tiver escritório que a R$0 gente para montou. investir e quiser ser autônomo, é complicado. complicado. É complicado. É possível, mas é dureza. É dureza. Exatamente. E aí é por isso que muitos procuram a imobiliária. É. Exatamente. Você entendeu Isso, agora qual é a isso, diferença? isso. Exatamente. Não, Porque a gente- eu acho que agora a gente chegou Porque no aí a ponto de- imobiliária dá dá esse esse respaldo. guarda-chuva, É. né? Dá esse suporte. A gente paga um preço para ser autônomo, Uhum. Sim. né? Então, por isso que muitas pessoas não têm esse feeling de querer realmente ser um corretor autônomo, Sim. né? Porque não é fácil. Não, sem dúvida. Realmente, assim, é um desafio grande. O resultado é melhor, né? Sem dúvida com é certeza. melhor. Mas é bem mais duro. bem mais... O caminho é bem mais árduo. É árduo, É bem é. mais árduo, porque você tem muito mais processo na sua mão. Exatamente. Não é... É tudo pra você resolver, É tudo né? pra você resolver. É tudo seu, mas é tudo pra você resolver também. Mas eu queria assim, né, já deixar o convite no episódio 119, Nossa! daqui a 110 episódios, pra gente voltar e conversar realmente um pouquinho mais sobre como é que tá o mercado. Porque, gente, na verdade eu queria, assim, entender como é que vocês veem que vai ser o futuro. E aí, pensando no futuro viajoso mesmo, daqui a 10, 20 anos, como é que vocês acham que vai estar Imóveis voadores. mercado? Assim, porque né, as coisas estão mudando tanto que assim, a gente se pergunta isso todo dia lá na Massai. Aham. E agora, Elon Musk está fazendo lá os pods pra galera então. morar de 40 metros quadrados. As pessoas de fato vão absorver isso, falta muito para chegar na nossa cultura e tudo. E o papel do corretor, daqui a pouquinho, como é que vocês vivenciam e pensam? Porque vocês discutem isso com certeza. Compartilha. Cara, assim, hoje a gente já tem cápsulas, né? Que as É. pessoas Exato, dormem, então, que alugam uma doideira. cápsula pra dormir, É. aí tem uma cozinha compartilhada, né? Então eu acho que a gente não precisa nem ir pra muito longe, Sim. sabe, Lucas? Basta ver a realidade que não tá às nossas mãos por hora. Uhum. Se a gente for ver a realidade de outros países, eu tava vendo alguns dias atrás, uma menina que mora, eu esqueci agora qual país, não sei se é na Austrália, ela vive numa cápsula. E ela tem lá aqueles armáriozinhos, ela é tipo mochileira, Uhum. e tem só aquele armáriozinho, tipo um armário de colegial, que você guarda suas coisas particulares ali. E ela tem banheiros compartilhados, cozinha compartilhada. Ela tem um locker, que é a própria geladeira, que é fechada de cadeado, que ela guarda ali as coisas de preparo dela do dia a dia. E, cara, pra mim aquilo foi tão surreal, eu vendo, só que
não é uma coisa do futuro, tá acontecendo agora. Então, assim, eu acho que, e principalmente a gente vê cada vez mais essa geração nova, desapegada de tudo, mas é uma coisa que é engraçado, porque a gente nunca vai deixar, é uma coisa que todo mundo é 100% consumidor, é do mercado imobiliário, a gente nunca vai deixar de consumir. Primária, né? Porque desde o dia que você nasce, você precisa, né, você tá ali no hospital, na maternidade, você tem ali, você vai pra sua casa, pro seu apartamento. Tem um teto, né? Tem. No fim das contas. Então, assim, as famílias, elas vão continuar existindo. Eu acho que vai continuar por um bom tempo, tendo público para vários tipos de coisas. Só que quando a gente pensa naquelas pessoas que não pensam em construir família e tudo, aí a gente consegue dar uma viajada maior. Eu costumo dizer o seguinte, que na verdade é um estilo de vida de cada um, né? Tudo muda muito rápido. Hoje, o fator tempo é um fator que ele é primordial, né? Por exemplo, nossa cidade não é uma cidade muito pequena, mas uma cidade muito grande, onde o tempo ele é um fator muito importante e principal. Então, você ter a falta de mobilidade, ele faz com que você, de fato, perca tempo. Então, existem produtos hoje que é para atender a necessidade desse perfil, né? Então, na verdade, é a necessidade do momento que vai fazer com que a atividade imobiliária, o ramo imobiliário, atenda determinado público. Porém, é como Caísa falou, nunca vai deixar de existir famílias, né? A gente agora, no período pós-pandemia e no período de pandemia, muitas pessoas moravam em lugares menores, quiseram ir para lugares maiores, porque eles entenderam. Né? Foi muita aconteceu muito isso, né? Então, reverteu, né? As pessoas estavam indo de maiores para menores, período pandemia, entendeu-se a necessidade de ter realmente uma casa maior, mais espaço, né? Então, tudo, Lucas, eu acho que é momento, né? Perfeito. E isso aí que eu vejo hoje, o que está acontecendo. Por exemplo, eu digo muito hoje, inclusive eu vi hoje que João Pessoa está sendo uma das melhores capitais para os famosos nômades digitais. É um novo, eu acho que tudo muda de acordo até com a profissão que vai ocorrendo. Sim. Né? Vão surgindo e vão novas surgindo profissões, né? que a gente nem imaginava. Então, por exemplo, um nômade digital, ele mora em qualquer lugar. Então ele precisa de quê? Ele precisa apenas de um espaço onde ele se sinta confortável, uma boa internet, né, para ele trabalhar, e os próprios produtos hoje já estão sendo encarregados para atender a necessidade desse público. Então eles têm produtos que vai ter coworking, que já é, por exemplo, há 5 anos atrás ninguém tinha coworking para trabalhar. Hoje já é padrão ter. E muitos diferenciais, né? Muitos diferenciais, entendeu? Lavanderia coletiva. Sim. Meu Deus, né? Eu lembro que o MHS foi pioneiro. Quando foi o pioneiro... Super mal aceito. Super funciona. Você não Na tem uma verdade, vez a que Massá falar. ela já foi à frente do tempo, Isso. né? É porque você pensa um negócio desse e fala assim, não, nossa cultura não tá acostumada. O MHS foi entregue o quê? Há 4 anos? 2017, né? 5 anos. 5 anos atrás. Só que ele foi projetado há 10 anos atrás. Exato. E a pessoa já pensou em lavanderia coletiva, né? legal, Que pra João verdade. Pessoa, Entendeu? na Então, época... é isso que eu digo. Eu acho que tudo vai mudando de acordo com a necessidade do momento, né? Porém, Perfeito. investir em imóveis nunca vai deixar de ser um excelente investimento. Jamais. E é aí Terra onde- e tijolo Exatamente. sempre Eu digo vai que investir em valorizar. tijolo direto nunca vai deixar de existir. Tijolo não tem erro. E é Nunca aí vai onde deixar de existir. eu pego o gancho de Diego com relação a investimento, que talvez o formato de investimento do mercado imobiliário seja diferente. Antigamente, a gente via pessoas investindo em imóveis de maiores de 100 metros, de 150 metros, para ter aquela rentabilidade de aluguel. Né? Então a pessoa tinha ali 30 imóveis, a gente ainda tem uma pessoa assim, gente que tem 30 apartamentos e vive de renda desses imóveis. Só que hoje, você com muito menos, você consegue investir num imóvel que te dá muito mais rentabilidade. Então a forma de investir no mercado imobiliário que vai mudar. Exato. Ao invés, que na verdade já mudou, Já né? mudou. A gente já é realidade em João Pessoa. Então ao invés de você investir ali num imóvel
Quando eu falo investimento, eu tô falando naquele imóvel que vai te gerar uma renda por mês. Eu não tô falando do imóvel de moradia, tá? Uhum. Então, você não vai investir ali num imóvel grande. Você vai investir, cara, em imóveis compactos que te dê ali uma rentabilidade de aluguel por diária. Uhum. Pra estar girando ali. E O ticket é maior, o né? ticket é maior. Você consegue ter ali com menos investimentos. A rentabilidade é maior e o ticket investido é menor. É menor, um menor O ticket investimento. dia é maior e o ticket... De investimento é menor. Exatamente. Então, a forma também Manutenção de também. investir. E você não precisa estar ali, você coloca numa administradora que faz toda a logística do hóspede, de check-in, check-out, Uhum. limpeza. Então, você só tem que se ocupar ali em estar recebendo o lucro do seu imóvel. E continua lá com o patrimônio valorizando, né? Forever and ever. Assim. Sempre. É, É o Sempre. único bem que a inflação não come. É verdade. Né? Ele sempre Sempre tá ali maior valoriza. do que a inflação. É verdade. Sempre E valoriza. aí, Diegão, você tá também num projeto muito bacana, né? Eu sei por cima, mas eu queria que você compartilhasse conosco. A Vitacom. Uhum. Né? Os caras são referências, assim, a gente admira demais e não tem problema nenhum a gente publicizar isso, porque eles pensam à frente do tempo, né? E a gente tem que seguir os bons exemplos. E o Alexandre agora tá com a vibe de fazer imóveis moduláveis para ao longo da vida ele ir mudando e tudo. E como é Isso. que foi que se configurou essa parceria? Como é que você entrou nisso e o que é que você acredita de fato aí para estar junto? Então, eu digo que tudo vai acontecendo, né, ao longo do tempo, inesperadamente. Aham. De fato, eu sempre fui um apaixonado pela Vitacom, porque meu nicho de mercado hoje, que eu gosto de atuar, de fato, eu sou apaixonado, são para investidores, né? João Pessoa hoje, falando também um pouco de João Pessoa, além de Sim. falar de Vitacom, ela é uma referência nacional, né? Eu digo que hoje João Pessoa, ela está no Nordeste como uma queridinha para o Brasil, né? Na verdade, nós temos vários projetos que são voltados para esse tipo de público, né? Uhum. Pessoas que querem vir passar férias em João Pessoa, mas também querem rentabilizar. Já ia dizer que nós temos o Bara. Pensando Pode ir nessas lá pessoas também, né? que O estão Bara. vindo. É, Não, uma amiga, mas tem um experiência. Omni também, que aí vai servir também para Sim, rentabilizar. claro, É, rentabilizar. né? Que já é um outro projeto também que eu sou apaixonado, né? Os maiores vendedores de Omni aqui, viu, gente? Queria dizer aqui, ó. Grandes vendedores de Omni. Então, assim, eu vejo hoje como, de fato, João Pessoa sendo uma referência, né? Em termos de arquitetura, Sim. em termos de qualidade construtiva. A cidade em si evoluiu muito. Nós temos a qualidade na parte de serviço, gastronomia, a própria praia, ela abraça a gente, porque nós temos águas mornas. Então, assim, onde nasceu, de fato, a minha paixão por investimento foi João Pessoa, Aqui. né? Só que eu trabalho com um público que são de investidores. E eu entendo que a gente tem que ter um leque de opções para que ele realmente se satisfaça. Uhum. Porque existem aqueles investidores que vêm para João Pessoa que eles querem passar férias e rentabilizar, como existem aqueles investidores que querem apenas que o dinheiro dele rentabilize Sim. e que também o produto ele vá se valorizando ao longo do tempo. Então, por eu entender que a Vitacom era e é uma referência nacional, onde, na verdade, todos nasceram inspirados na Vitacom, Uhum. eu fui buscar, né, saber conhecimento, e aí eu participei, que você também estava junto, de uma imersão esse ano, onde eu tive a satisfação de conhecer a fundo como era que funcionava a administradora deles, que é a Housey, né? E aí, naquele momento, eu conversando com a própria gerente da Vitacom, ela me fez o convite para participar de uma parceria, né? Eles têm um grupo de parceiros no Brasil inteiro, exatamente por isso, porque existem investidores que querem investir em São Paulo, porque São Paulo é o maior mercado de capital do Brasil, é onde acontece todos os cursos, é onde tudo acontece em São Paulo. Então, de fato, você tem uma hospedagem onde você vai pagar menos num produto que ele é extremamente bem localizado, a gente entende que vai ter realmente uma ocupação de 90% a 100%, né? E aí eu participei dessa imersão junto com a Vitacom, fui convidado para ir, e hoje eu sou, de fato, um representante Vitacom aqui na Paraíba, né? E para mim, o que eu sempre digo é o seguinte: eu tô aqui para oferecer o melhor para o meu cliente. Eu defendo com unhas e dentes
o investimento no meu estado, Sim. que é na Paraíba, porém, eu também quero que entendam que São Paulo é e nunca vai deixar de ser Sem a dúvida. maior capital do Brasil e onde vai acontecer absolutamente tudo, né? Sem dúvida. É o berço, É né? o berço. Tudo acontece primeiro em Tudo São Paulo, acontece né? em São Paulo. Então, assim, o Alexandre, você falando em relação a como tudo nasceu, como foi que a Vitacom nasceu, é exatamente aquilo que eu havia falado. Ele sentia essa necessidade, né, de tempo. Ele não tinha tempo, por exemplo, de sair da Zona Sul para ir para a Zona Leste. Então, ele entendeu que essa perda de tempo num trânsito, ele poderia ter, de fato, algum local onde ele pudesse se instalar, né, sei lá, durante a semana, Sim. mas que durante um mês, durante 2 meses, ele pudesse rentabilizar. Então, foi desse fato que nasceu a Vitacom, né? E hoje, aí depois da Vitacom, nasceu a administradora deles, um braço, na verdade foi uma startup que nasceu dentro da Vitacom, por ter vários investidores, não só de São Paulo, mas do Brasil e do mundo. Então, por exemplo, se eu estou aqui em João Pessoa e compro um produto Vitacom, como era que eu ia fazer essa administração? Sim. Então, nasceu a Housey, né? Que ela, de fato, faz toda a administração. O cliente investidor, ele não tem preocupação com absolutamente nada, né? Até a parte de decor também eles fazem. Sim, sim. E hoje também está indo para o Brasil inteiro. Inclusive aqui em João Pessoa tem algumas incorporadoras que já aderiram à administração da Housey. E é uma coisa que de fato não vai deixar de acontecer, né? Porque é uma realidade esse tipo de produto, e eu vejo que cada vez mais agora, por exemplo, a parte moduláveis é de acordo com o seu estilo de vida, o seu perfil de vida. Então, é sensacional. Inclusive, estou indo para lá agora, né? Para entender um pouco mais. A gente vai... Desse conceito. É. E aí, de fato, eu entendo que realmente eles são ditadores do novo estilo de vida, de como as coisas acontecem. E eu sou apaixonado, não só pela Vitacom, mas por entender como a vida das pessoas mudam e que a gente... Não só o ramo imobiliário, como todo mundo tem que acompanhar tudo que vem acontecendo no mundo, né? É muito interessante esse modelo de negócio deles, porque eles não estão presos hoje a quem é o público-alvo. Exato. Eles estão presos a quem vai ser o público-alvo. Então eles estão pensando lá na frente. Isso. Porque a nova geração, não vou nem pegar Y, a Z e os millennials e tudo, eles não estão mais tão apegados a certas coisas como nós nos apegamos, né? E essa questão de ter, né? E aí isso, Alexandre, naquele encontro falou, né? Existem alguns ciclos no nosso mercado, e como a Caísa falou também, às vezes você compra um imóvel na vida e acabou. Às vezes você compra 2, às vezes você compra 3, mas você não vai comprar 20, 30, a não ser que você seja um investidor e tudo mais para uso próprio, você não vai fazer tantas modificações. Mas às vezes você é solteiro, depois você casa, você tem filho, sei lá, qualquer aí coisa. O filho vai embora, aí você diminui. Aí você diminui. Então, assim, existem alguns ciclos, né? Existe a facilidade Isso. que você vai ter, né? Então, não necessariamente aquele imóvel que você compra hoje vai lhe atender daqui a 5, 10 anos. Exatamente. Né? E aí é em cima desse conceito que eles estão tentando também transformar o mercado. E é muito bacana porque a gente teve a experiência de ficar lá, né, no House. E aí... O que pra mim ali é o grande diferencial, né? Fora todos os outros, mas assim, o grande mesmo, localização. Cara, eles pegaram ali no meio da Faria Lima, aí o outro, aquele da Paulista, que eles pegaram um prédio antigo pra caramba, fizeram um retrofit, era um prédio comercial. Exatamente. Eles mudaram o prédio inteiro, Maíra, e fizeram um prédio residencial do lado da Avenida Paulista. Exatamente. Assim, na localização... Porque o que é que a gente entende? O que é que a gente entende hoje? Exatamente isso. Principalmente uma cidade como São Paulo, mobilidade, né? Isso. Então, se você está muito bem localizado, eu desço ali, eu tenho um metrô, eu tenho uma padaria, eu tenho uma farmácia, eu tenho um restaurante. Então é tudo muito próximo. Tudo muito conectado. É tudo muito conectado. E quando a gente viaja, eu particularmente, eu tô indo agora, eu quero ficar bem localizado. Onde eu desci, eu quero fazer tudo a pé. Né? Então, o ponto principal, e isso corrobora também com a questão de valorização, o que eu sempre digo aos meus clientes é localização. Isso aí é o ponto principal. E aí a Vitacom, ela traz muito isso no conceito, em todos os empreendimentos que eles vão lançar, eles são muito preocupados com a localização. Ei, agora deixa eu puxar a sardinha aqui pra amassar em uma coisa. Por favor! Eu não conheço o projeto modular da Vitacom, mas eu lembro, acho que vocês não vão lembrar, porque vocês não estavam lá na época, que a campanha do MHS, no lançamento do MHS, Diego vai lembrar, você podia escolher a opção se você queria loft, 1 quarto ou 2 quartos. E a campanha era um bonequinho
que eu chegava lembro. no quadradinho, no loft, ele era solteiro, e daqui a pouco ele casava, então aumentava pra um quarto. E daqui a pouco ele tinha um bebê e o apartamento aumentava Virava pra 2 dois quartos. quartos. Então a É. Massai já foi Verdade. pioneira. Foi a Massai, viu? Valeu, Caísa. Valeu. Inclusive, o decorado do MHS era um loft. O Era o primeiro loft. O decorado. primeiro decorado. no Era Massai como se Experience. fosse um rapaz solteiro, né? Ele tinha um complexo onde ele tinha tudo ali, mas depois aí mudaram, né? Aí foi pra um de Aí 2 foi quartos. pra um de 2 quartos. Então O ele decorado mudou. Mudou. É, Mudou. Que legal, porque aí eu o lembro, o eu vi decorado as imagens foi do no... loft. Aham. Era uma coisa que você se apaixonou. Surreal. Ela falava, nossa, vou morar aqui. Cara, o tanto que aquele Eu posso loft ter 3 vendeu... filhos, mas eu quero morar Morar aqui. aqui. E o loft era disruptivo pra época. Totalmente. Sim. Você não existia loft em João É. Pessoa. Inclusive, tiveram poucos lofts. Mas o decorado era loft. Era. E as pessoas compravam um apartamento de 2 quartos por causa do loft. Eu O fazia, meu cliente mesmo fechou porque entrou no loft e se apaixonou. Ele compra 2 quartos, É. porque ele ficava encantado com as possibilidades que podiam lá. É. Então, ó, a Massai É saiu verdade, da... verdade. Não, e é muito legal, porque o MHS ele tem aquela arquitetura e tem alguns que tem a varanda integrada. Sim, outros tem a sim, varanda, sim. né, o do Loft eu lembro que eu vi, ele tinha uma varanda externa, Tinha. assim, com uma churrasqueira e tal. É. Muito bacana, não, aquele projeto, eu sou apaixonado pela MHS, eu É. acho assim que foi um acerto gigante, Foi. né, se Contra demonstrou tudo e depois todos em na venda. época. E ele é um Foi mesmo, projeto. Foi um sucesso dele. Ele é um projeto, Lucas, que eu digo que ele é atemporal, Uhum. né? Porque ele é moderno, mas ao mesmo tempo ele nunca vai cair de moda. É, Não, é verdade. é verdade. Nunca vai cair de moda. Aquela academia lá em cima, É, pé direito tudo. É. um Eu não show, conheço é um outra show. academia. É um show. Como aquela do MHS. É verdade. Ah, é bom demais. Eu adoro, gente. Eu me divirto tanto porque, na verdade, por mim eu tava aqui conversando, trocando essa ideia com vocês. Não, o tempo passa e não percebe, não né? percebe. E a gente, assim, é porque a gente conversou que esse podcast ia ser muito tranquilo, ia ser muito massa, pela conexão de vocês, Isso. pela conexão com o tema, com a Massai e tudo, né? A história de vocês, né, coincidiu muito. Então o tempo passou que a gente nem viu. Nem viu, Foi. é. E eu disse a Lucas, Nem Lucas, viu. eu e Diego, a gente gosta de conversar Conversar um pouco. pouquinho. Matheusão, já tá aí 1h30, né? Foi o podcast mais longo até hoje. Olha aí, tá? A gente tinha que chegar pra bater recorde, né? Bateram recorde, primeira primeiro, dupla, primeiros profissionais do mercado e maior podcast do Massai Talks. Olha aí, tá vendo? É. Assistam, viu, gente? É porque tem 1h30 que não assistam. Assistam. A gente vai terminar, porque senão a gente ficava aqui até Ficava. amanhã. Não, depois, Assunto- quando as assunto câmeras ia desligarem, faltar. a gente continua aqui o papo, tá bom demais. Mas, gente, eu queria agradecer. Foi incrível, tá sendo incrível. Obrigado de coração. Queria convidar vocês pro 119 não, porque ele tá muito longe. Mas daqui a pouquinho a gente vai trocar mais 130, ideia. 130. Vai conversar outras coisas e tudo. Mas obrigado de coração. Queria deixar vocês muito à vontade para trazer as considerações finais, porque infelizmente a gente tem que encerrar esse bate-papo. Mas obrigado de coração. Gente, antes de tudo, Lucas, muito obrigado. Imagina. Né? Para mim, assim, tá sendo muito gratificante. E eu queria deixar um recadinho, principalmente que eu acho que vai ter muitas pessoas que vão assistir esse podcast, dizer o seguinte: a profissão de corretor de imóveis é uma profissão muito gratificante, não é uma profissão fácil. Valorizem o seu corretor de imóveis. Escolha o seu corretor de imóveis para chamar de seu. Não fiquem procurando um e outro porque achando que eles vão oferecer uma coisa melhor do que o outro. Porque o seu corretor, ele vai fazer o melhor por você, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar, a gente tem que respeitar. É uma profissão muito dura, muito difícil. E quem está lhe atendendo está fazendo o melhor para você. E você que está começando, tenha paciência, tenha resiliência, que é uma profissão que vale a pena, é linda, a gente realiza muitos sonhos, além de todo esse complexo que nós temos de network, né, que é muito, muito interessante, a gente faz amigos, a gente realiza sonhos, e é isso aí, pessoal. Bom demais. Uau. E eu quero agradecer mais uma vez a vocês dois, Lucas e Maíra. Foi uma honra, é sempre uma honra estar junto da Massai. Eu sempre fico muito feliz em me sentir
parte da Massai ainda, porque eu sempre me senti parte, eu sempre me senti em casa na Massai, e tá aqui com vocês quebrando recorde de tempo comigo. Foi incrível, e agradecer pela oportunidade de fala, né, da gente vir aqui falar da nossa profissão, como o Diego bem falou, de como é importante a valorização do profissional corretor de imóveis, e tá aqui tendo esse espaço para falar abertamente o que a gente conversa sempre, que nem sempre a gente tem a oportunidade, por mais que a gente traga nas nossas redes sociais, mas o alcance da Massai é muito maior. Eu fico muito lisonjeada de sermos nós, estarmos aqui com a voz de tantos outros profissionais merecedores que também mereciam estar aqui. Tenho certeza. Os representantes, né, dessa classe que aqui em João Pessoa, pelo menos, eu tenho tido cada vez mais orgulho de dizer que sou corretora. A gente tem tido um mercado que está cada vez mais se profissionalizando. Tem uma fatia, obviamente, como todo mercado tem, que não agrega tanto, mas os que são, não os que estão, né, amigo? Os que são fazem sim um bom nome da profissão, fazem sim, quem traz o crescimento. Muitas pessoas não sabem, mas os corretores de imóveis estão por trás de todos os lançamentos imobiliários, com consultoria para as construtoras, para as incorporadoras. Gratuita. Nenhuma incorporadora, nenhuma construtora lança um produto sem antes passar pelo crivo do mercado, que somos nós. Exatamente. Então, quero agradecer essa oportunidade de publicizar, como você disse, essas informações para as pessoas que estão nos assistindo. Bom demais, gente. Show. Mai, Gente, um show, né? Um show. A gente já sabia, não esperávamos menos, né? Não é, Lucas? Mas eu quero agradecer a vocês de forma tão tranquila, não é? De um bate-papo tão leve, pôde passar e representar realmente, né? A importância, o propósito da função de vocês pra gente, não é? Porque isso é uma necessidade. Eu digo, cada um na sua área, e na área de vocês são referências, né? E essa referência a gente pode trazer para cá, para poder passar para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast. Muito obrigado. E para você de casa, esse foi o episódio 009 do se Massai inscrevam, Talks. curtam, compartilhem. Compartilha com os amigos. Vocês gostam aí do nosso trabalho, a gente vai continuar. Não gosta, a gente vai continuar também. Valeu, gente. Muito obrigado.